Amém, Mari. Deixa eu me ajeitar aqui, porque fomos desconstruídos, hein, gente? Amém, glória a Deus. Eu sou o pastor Rodrigo, sou do Jabaquara, um prazer estar aqui com vocês, pastor Aldemir, pastor Júnior, pastora Maeli, pastor Juninho, Tiagão, todo mundo que fez esse evento, igual a irmã aqui ministrou na vida de vocês, todos que participaram, vocês estão contribuindo para o avanço do Evangelho de Cristo e para que a chama do Espírito Santo de Deus venha arder em nossas vidas e seja de forma contínua. Isso não pode parar. Não pode parar. Esse avivamento, esse fogo, essa busca pelo Espírito Santo de Deus não pode parar. Não é apenas um momento especial que nós estamos vivendo aqui hoje. Não é um momento de emoção qualquer, mas precisa ficar gravado nos nossos corações esse dia e essa conferência. E parabéns a todos que estão fazendo parte dessa conferência. Muito obrigado pela participação, agradeço a todos. Vamos orar? Senhor, te louvamos e te agradecemos, tu és maravilhoso, Pai. Sem merecermos, porque somos pecadores, o Senhor nos alcançou, a sua graça nos alcançou, e o Senhor está nos dando o privilégio de sentir a sua presença, papai. Obrigado por isso, porque queremos sair daqui transformados e queremos que essa chama venha arder cada vez mais em nossos corações, para anunciarmos o seu evangelho, para irmos, Senhor Jesus Cristo, e falarmos aos perdidos que existe um Deus que é um Pai que cuida de nós. Amém? Você já se sentiu descartado algum dia na sua vida? Desprezado? Em qualquer momento, em qualquer situação, você já se sentiu desprezado ou descartado? Ou será que nós, às vezes, já descartamos alguém das nossas vidas? Algum familiar, algum conhecido? Com certeza, já fizemos isso. Existem 85 mil idosos em asilos públicos no Brasil. Existem no mundo 150 milhões de crianças largadas nas ruas. E esse número vem crescendo cada vez mais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, 5,5 milhões de crianças nasceram no Brasil até o momento, né, sem o nome do pai na certidão de nascimento. Crianças sem paternidade. 5,5 milhões de crianças no Brasil não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Podemos considerar esses fatos, esses dados, com descarte, com o abandono, mas de vidas de pessoas como nós. A definição de descarte no dicionário é um objeto facilmente descartável. Não tem como eu conservar e não tem como eu consertar esse objeto. Objetos são descartáveis, mas pessoas não. E o que veremos hoje aqui na Conferência Pneuma, e como Deus já tem mostrado isso para nós em todos os momentos aqui, é que nós temos um Pai. E Ele cuida de nós e não estamos sozinhos. O que é necessário para recebermos esse Pai em nossos corações? O espírito de adoção. Existe um espírito de adoção que nos confirma para nós: ei, você é filho de Deus e você não está sozinho. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. Depois desse louvor aí, estou tremendo aqui, hein, gente? Glória a Deus. Romanos 8, versículo 15 ao 17. Amém. Pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como? Mas receberam um espírito que os adota como? Filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? O apóstolo Paulo, um capítulo antes, no capítulo 7, ele está com um sentimento de angústia no coração. Ele tinha uma tristeza, um sentimento de abandono. E ele disse no versículo 24, desventurado o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava angustiado, ele conversando com ele mesmo. Paulo, ele menciona o Espírito Santo no capítulo 7, apenas uma vez. E ele fala que quando nós estamos no controle das nossas vidas, nós caminhamos para a morte espiritual. Agora, no capítulo 8, Paulo vem e traz a resposta para essa angústia dele. Ele diz assim, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo, no capítulo 8, é mencionado 17 vezes. E agora ele fala que, quando o Espírito Santo está no centro das nossas vidas, nós caminhamos para a vida eterna. Preste atenção, a nossa vida espiritual, ela só faz sentido, só gera vida, quando o Espírito Santo de Deus nos adota como filhos. A nossa vida espiritual só gera vida quando o Espírito Santo de Deus nos adota como filhos. Amém? Pneuma é o sopro de vida do Espírito Santo de Deus em nós. Pneuma é o sopro de vida do Espírito Santo de Deus em nós, confirmando para nós, vocês são filhos de Deus. Aleluia! O homem não pode salvar a si mesmo, não é por méritos. Eu não posso vir aqui, bater no meu peito e falar assim, eu mereço a minha salvação. É pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Quem anda na carne, numa vida pecaminosa, esse caminha para a morte. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus e faz as coisas pensando em agradar ao Pai, esse caminha para a vida, mas a vida eterna. Quando estamos em Cristo Jesus, não existe abandono, não existe o desprezo, e nós temos uma certeza, eu tenho um Pai e Ele cuida de mim. E isso é tão maravilhoso que Ele vem e nos fala através do Espírito no versículo 15. Vocês não receberam um Espírito que vão escravizar vocês, mas vocês receberam um Espírito que os adota como filhos amados de Deus. Eu acho esse versículo um dos mais maravilhosos da Bíblia. Sabe por quê? Porque o termo adoção vem do grego uiotiseia, que significa a relação familiar. Esse filho, ele é adotado, mas ele tem toda a relação familiar como um filho legítimo, como um herdeiro. Ele tem todos os privilégios. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, nesse versículo, ele cita aqui 2 espíritos. O espírito que nos escraviza, o espírito do pecado, que nos escraviza e nos coloca longe de Deus, e o espírito que nos adota como filhos de Deus. O espírito do mundo, realmente ele escraviza e ele traz em nossos corações medo, incertezas, dúvidas, e até às vezes nós pensamos, será que eu tenho um pai que me ama realmente? Mas o Espírito de Deus, o Espírito da adoção, ele fala para nós assim, não tem medo com o nosso Pai que está nos céus, não tem nenhuma acusação, não tenha medo de fugir da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos adotou e nós temos uma plena certeza. O Papai, o Abba Pai, cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Lá na época do Império Romano, existia um dia chamado Dia da Consagração. Olha que interessante isso. A mãe, até o 8º, quando o filho homem nascia, a mãe até o 8º dia
os pais não davam nenhum nome para o filho homem. No 9º dia, essa mãe levava o filho até o pai, o colocava no chão diante do pai, e o pai, naquele dia, tinha a opção de pegar esse filho no colo e de aceitá-lo, ou de deixá-lo no chão e de rejeitá-lo. Forte isso, né? O próprio pai biológico poderia rejeitar o filho, dizendo: não quero cuidar dele, eu não quero cuidar dele. Agora, quando uma criança era adotada naquela época, ela deixava de ter o nome antigo e tinha um novo nome. Ela era tão herdeira quanto o filho natural, o filho biológico. Precisava, nessa adoção, testemunhas para validar esse fato. Era um fato jurídico, um fato legal, e não podia mais voltar atrás. Não podia mais voltar atrás num ato de adoção. Olhando para o lado espiritual, Paulo quer mostrar para nós hoje, queria mostrar para os romanos também, que você, nós fomos adotados pelo Espírito Santo de Deus na família de Deus. E nessa família não tem rejeição. Na família de Deus não existe rejeição, porque Ele nos ama e Ele é o Abba Pai, o Paizinho que cuida de nós. Você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A adoção é fruto da graça de Deus para conosco. Deus nos regenerou, Deus nos justificou, nos adotou, e agora nós podemos chamá-lo na intimidade de Abba Pai. Isso é maravilhoso. O termo Abba Pai vem do aramaico, que é igual a papai, paizinho. É uma expressão de extrema intimidade do filho para com o pai. O meu filho Samuel, quando tinha 2 anos, ele me chamava de papai. Daqui uns dias, o Danielzinho aí já vai chamar o pastor Júnior de papai, a pastora Maeli de mamãe. E eu ouvindo isso, meu filho me chamar de papai, eu sentia no meu coração algo maravilhoso. Não tem como eu explicar em palavras o que eu sentia, era uma alegria tremenda, uma alegria maravilhosa. O meu filho me chamando de papai, criando uma intimidade íntima, de extrema intimidade. Ele querendo se aproximar de mim. Isso era maravilhoso ouvindo isso. É assim que Deus deseja que os seus filhos possam se achegar a Ele da mesma maneira. Eu tenho um pai, um paizinho. Ele não coloca em mim medo e nem Ele não me despreza. Ele cuida de mim e não estamos sozinhos. O que precisamos fazer é se relacionar com o Pai de todo o nosso coração, relacionar com o Paizinho, conversar com Ele realmente de todo o nosso coração, na nossa intimidade. Papai, cuida de mim. Papai, eu preciso do Senhor. Papai, eu não sou nada sem o seu Santo Espírito. Papai, eu necessito da sua presença todos os dias. Aleluia! Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é o nosso paizinho, Ele nos conhece. E eu tenho um tio, um mineirinho, chamado Luiz, e eu trouxe esse exemplo para vocês. No final de janeiro, eu estava passando as férias com a minha esposa, meu filho, na casa dos meus pais, e o meu tio foi fazer uma visita para nós. E ele contou um pouquinho da vida dele. E foi um exemplo maravilhoso que eu estava estudando para trazer essa palavra, e eu falei, vou usar isso na ministração. Liguei para ele, mandei uma mensagem para ele essa semana, falei, tio, posso dar o seu exemplo? Ele falou, pode. Meu tio, assim como muitas pessoas, vem de outros estados para São Paulo para ganhar a vida, para ter dinheiro, para ter condições financeiras melhores, para cuidar da família, construir uma família. Meus pais fizeram isso. Minha mãe veio do Paraná, meu pai veio de Araraquara, lutaram para construir uma família. Meu tio veio de Minas Gerais para São Paulo e fez a mesma coisa. No começo, ele comentou que foi muito difícil, ele conseguiu ficar numa pensão por algum tempo e se alimentava num restaurante onde que o dono
chamava Baiano, tinha um apelido de Baiano, na verdade. O apelido dele era Baiano. E no início, foi muito difícil, meu tio comentou. Ele passava por necessidades, não tinha muito dinheiro, e o próprio Baiano, o dono do restaurante, onde meu tio ia almoçar todos os dias, indicou ele para uma vaga numa empresa de um amigo dele, e conseguiu o emprego. Meu tio começou a trabalhar, e aí, mas só que ele tinha uma dívida antiga com a pensão e uma dívida antiga com o restaurante. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a dívida. Todo o dinheiro que ele recebia era para pagar a dívida antiga, mas ele tinha uma dívida nova, todos os meses sendo criada ali. E aos pouquinhos ele disse, foi difícil, lutei, mas graças a Deus consegui. Num dia, meu tio foi no restaurante e o Baiano foi até ele e disse assim, Luiz, hoje fica desse lado aqui do restaurante, porque eu vou preparar uma mesa especial aqui, vou receber uns amigos, vou fazer uma comemoração diferente hoje aqui. Eu vou servi-los, depois eu sirvo você. Meu tio, tudo bem, tranquilo. Os convidados chegaram, foram até a mesa, e ficou sobrando um lugar, uma cadeira na mesa ali, o lugar principal ali da mesa, na cabeceira da mesa, uma cadeira ficou sobrando. O Baiano foi até meu tio, pegou ele, levou ele até a mesa e disse para ele, Luiz, hoje nós vamos comemorar a sua vida. Não é seu aniversário, não é um dia especial. Você é um cara que nós admiramos, você é um cara honesto, você é um cara humilde, e vamos fazer essa festa aqui para comemorar a sua vida. Meu tio olhou aquilo sem entender nada, ficou chorando, agradeceu aquelas pessoas por aquele momento ali, e ele se emocionou novamente contando essa história para nós, e ele disse assim, o Baiano foi como um pai para mim, que me adotou, cuidou de mim, sem eu saber, ele estava cuidando dos mínimos detalhes e me ajudou muito. Ele foi um pai que me adotou. E aí o Baiano foi até ele e falou assim, tem mais. Devolveu todo o dinheiro que meu tio tinha pago, da dívida do restaurante, devolveu para ele e disse assim, você não me deve mais nada. Você não me deve nada. Meu tio ficou muito emocionado, eu fiquei emocionado também, e entendi aqui um pouquinho a questão da adoção de um pai, que às vezes nós nem percebemos, mas ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes. Amém? Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei se por algum motivo você está se sentindo hoje sozinho, desprezado, abandonado. Mas uma coisa eu sei, nós temos o espírito de adoção e ele nos adota como filhos de Deus e nós temos um pai, o Abba Pai, que cuida de nós. Aleluia! Deus nos adotou como seus filhos e qual é a garantia? O texto diz, no capítulo 16, o próprio Espírito de Deus é testemunha desse fato, dessa adoção. Eu posso ficar falando aqui para vocês a noite inteira que Deus te ama, que Ele é teu Pai, que Ele cuida de você. Mas quem vai confirmar nos nossos corações essa verdade é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos fazendo essa conferência Pneuma, para você crer de uma vez por todas que existe um Deus que cuida de você e você não está sozinho. Amém? Naquela época, para uma adoção, precisava de 7 pessoas. 7 pessoas precisavam ser testemunha diante de uma adoção. E Paulo vem e fala, é somente através do Espírito. É somente o Espírito Santo de Deus que nos dá e coloca e tira de nós toda suspeita, todo o pensamento errado, todo o pensamento de medo. O Espírito Santo de Deus vem e coloca em nós e dá testemunha ao nosso espírito de que, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu tenho acesso ao Pai, ao Papai que está na eternidade, mas mesmo assim, Ele cuida de mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
David Martin Lloyd Jones faleceu em 1981. Escuta aí, Yuri. Um teólogo protestante da ala reformada do movimento evangélico britânico lá do século XX. Ele disse assim: o maior efeito da plenitude do Espírito é a certeza. O maior efeito da plenitude do Espírito é a certeza. Então, quanto mais próximo do Espírito Santo, quanto mais intimidade do Espírito Santo, eu tenho a certeza de que o Deus nos adotou e somos filhos de Deus. Amém? Eu lembro quando eu era criança, e às vezes essa palavra adotivo trazia um certo medo dentro de mim. Eu tenho uma irmã mais velha, e sempre nas briguinhas, ela queria tirar a vantagem. E aí, naquelas briguinhas de irmãos, ela chegava bem perto e falava assim: ei, você não sabia? Você é adotado. Aí, eu ficava nervoso, com dúvidas, com incertezas no meu coração. Eu saía de fininho, ia lá no quarto, pegava a foto da família e falava: deixa eu ver se minha mãe tem alguma foto comigo no colo. Deixa eu ver se tem algo aqui, alguma evidência. Eu olhava nos documentos os nomes, surgiu uma incerteza no meu coração tremenda. Falava: meu Deus, por que isso? Ser adotivo, na minha visão, não era tão legal como ser o filho natural, o filho biológico. Na minha visão, ser adotivo era ser desprezado, era ser descartado. Sabe como esse sentimento saiu do meu coração? Os meus pais foram testemunhas. Precisava de uma testemunha. Da mesma maneira que o Espírito Santo traz a testemunha para nós hoje, meus pais, eu perguntei para eles, falei assim: pai, mãe, eu sou adotivo? E eles: não, você não é adotivo. Mas mesmo se fosse, o nosso amor por você seria o mesmo. Foi a certeza que eu precisava no meu coração para saber: eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que cuida de mim. Precisava sair isso da minha vida. E às vezes você tem dúvidas também do amor de Deus para com você. Às vezes, a intenção do inimigo é essa: é jogar incertezas em nossos corações. Ah, tá vendo, Pedro? Quando você briga com a sua irmã, quem leva sempre o castigo? São os dois? Não, sempre é o Pedro. Ah, mas quem ganha o melhor presente? Sempre é ele, não sou eu. Então gera incertezas e dúvidas nos nossos corações. E o inimigo, ele tenta fazer isso. Mas em nome de Jesus, ele não vai conseguir. E toda semente do mal, toda semente que o inimigo tentar lançar nos nossos corações, será quebrada pelo sangue de Jesus. Nós temos um Pai que cuida de nós. Qual é essa certeza? Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho que ainda mama, eu, Deus, não vou esquecer de vocês. Vocês não estão abandonados e tem um Deus que está cuidando de nós. Contudo, aos que receberam, aos que creram na palavra, no nome de Jesus, deu-lhe o direito de tornar filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 1, versículos 12 ao 13. Isso precisa ficar gravado em nossos corações hoje. Eu tenho um Deus, Ele me adotou, eu tenho um Pai que cuida de mim, e Ele me chama de filho, e eu posso chamá-lo de papai. E sabe qual é o maior benefício disso? Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participar da sua glória. O texto diz que nós somos herdeiros de Deus. Aqui refere-se ao direito, à herança que pertencente a Cristo. A palavra filho vem do grego tekna e significa
a ideia de um filho adotado com todos os benefícios, com todos os privilégios de um filho natural, de um filho legítimo. O que o apóstolo Paulo mostra para nós é a importância de que em Cristo somos filhos gerados espiritualmente. E a herança que nós vamos receber aqui na terra não é prosperidade, não é bens materiais, mas é uma herança eterna. É uma herança eterna. São coisas que vêm do alto, são coisas da eternidade. E todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus estarão com o Pai, o adorando na eternidade. Esse é um dos nossos maiores benefícios, adorar o Papai na eternidade. Você deseja isso? Eu desejo isso de todo o meu coração. E é isso que nós vamos buscar nessa conferência. Crermos que existe um Espírito que nos adota e nós temos o privilégio de lá na eternidade adorar o Pai. Amém? No versículo 17 ainda diz, se com Cristo sofremos, diz respeito ao nosso sofrimento aqui na terra, a nossa luta contra a nossa carne, o nosso espírito, assim como Jesus sofreu no seu corpo, sofreu no seu corpo humano como nosso e foi glorificado, nós também seremos. E o que é importante saber, diante de todas as nossas aflições, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de vir. Não há como comparar quando nós estivermos com o Papai lá na eternidade, tudo isso que nós estamos passando aqui vai acabar. E o que nós precisamos entender, que o privilégio que nós temos e essa herança que Jesus Cristo nos deu é adorar ao Pai todos os dias das nossas vidas. Jesus, ele veio aqui na terra, ele foi humilhado, foi maltratado, foi pendurado no madeiro para nos livrar de toda condenação eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus, o Filho único, o primogênito de Deus, ele é o herdeiro, mas nos fez co-herdeiros. Agora Deus tem muitos filhos e muitas filhas, e você é um dele. E nós somos esses filhos através de Jesus Cristo, através da entrega de Jesus, nós temos essa certeza. Somos filhos de Deus. O Espírito de adoção, ele nos dá a certeza que nós precisamos. E ele fala em Romanos 8,14, Paulo diz, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Às vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Por causa dos nossos pecados. A nossa luta contra a nossa carne e o nosso espírito. Para que o nosso espírito venha ganhar essa luta contra a nossa carne e termos a certeza da plenitude do Espírito Santo de Deus, confirmando em nossos corações que somos filhos de Deus, às vezes, o papai precisa nos dar um puxão de orelha. O Senhor corrige e açoita qualquer que recebe como filho. Hebreus 12, versículo 6. O rei Davi, pastor Júnior ministrou isso de manhã, à tarde. O rei Davi, quando cometeu adultério com Betseba, ele foi o principal responsável pela morte de Urias. Até então, para ele, como rei de Israel, estou de boa. Ninguém nunca vai descobrir esse meu pecado. Nunca ninguém vai descobrir. Eu sou o rei de Israel, tenho todo o poder. Eu, de certa maneira, manipulei isso. Ninguém esconde nada de Deus. Ninguém esconde nada do papai. Davi não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E ele só reconheceu que pecou quando Deus envia o profeta Natã e leva um exemplo muito simples para Davi. Foi o puxão de orelha que Deus precisava dar em Davi, que o pai precisava dar em Davi. Natã disse, Davi, existiu um homem com várias ovelhas, ele era muito rico, muito próspero. E o outro homem, ele só tinha uma ovelhinha. Esse homem rico recebeu uma visita. E sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá e pegou a única ovelha do homem pobre e fez de almoço e entregou para essa visita dele. Davi, ele ficou furioso,
e disse assim: esse homem rico precisa morrer, e precisa restituir o homem pobre também. Natã disse para Davi nesse exato momento: Davi, você é esse homem rico. Você é rei, você tem todos os privilégios, você tem tudo isso de prosperidade, de propriedades, e você não ouviu a voz do pai, não ouviu a voz do papai, e fez coisas horríveis, coisas que não agradaram a Deus e contaminaram o seu coração. Nesse exato momento, Davi, ele reconheceu que pecou contra Deus. Ele faz o Salmo 51, depois vocês leem esses salmos. É um dos mais fantásticos salmos que fala sobre o arrependimento. E ele percebe algo: Senhor, estou longe da sua presença. Não afaste de mim o seu Santo Espírito. Ele reconhece que nesse exato momento ele precisava de um espírito de adoção para levá-lo novamente ao Pai. Ele reconhece isso. O verdadeiro arrependimento abre os nossos ouvidos e abre a nossa visão espiritual para reconhecermos que somos filhos de Deus, que temos um Pai que nos ama e que Ele tem todo o direito de nos corrigir, a fim de que possamos ser os melhores filhos, obedecendo a Ele para agradar a Deus em todas as coisas. Numa vida pecaminosa, não tem como ouvirmos a voz do Espírito Santo testificando para nós que somos filhos de Deus. É necessário o quê? O arrependimento. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Efésios 1:4. Nós precisamos lutar e buscar todos os dias termos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus para agradar ao papai em tudo que vamos fazer. Será difícil? Será muito difícil, mas é por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa conferência está sendo realizada, para entendermos de uma vez por todas que sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Que sem o Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos. E é isso que nós precisamos buscar e lutar todos os dias, de todo o nosso coração. E ter a plena certeza de que a nossa vida é de Deus, que nós temos um Pai e Ele cuida de nós. Deus nos ama de tal maneira que Ele nos mostra algo maravilhoso para nós hoje, nessa conferência também. Sabe qual é a certeza desse amor? Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Deus nos selou com o seu Santo Espírito. Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, a Bíblia, a palavra de Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia! A promessa de Jesus se cumpriu. É necessário que eu vá, para que veio o Consolador, e Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nessa conferência, sabe o que precisamos? Ser selados e marcados com essa promessa. O Espírito Santo, o Espírito de adoção, está em nós. Deus selou esse Espírito em nós. Existe parte da Trindade em nós. Existe algo santo dentro de nós, mostrando para nós todos os dias: você não está sozinho. Você tem um Pai que te ama e cuida de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem um valor imensurável para Deus. Tem um louvor que fala, o nome do louvor é Abba, que fala assim: eu não me sinto só, pois a sua graça achou em mim morada. A graça de Deus achou em mim morada. Por que isso? Porque não merecemos nada. É pela graça, porque nós somos pecadores, mas é pela graça. Então o Espírito Santo veio e achou em nós morada.
E morada significa o quê? Eu quero viver, eu quero morar dentro de vocês. É o Espírito Santo morando dentro de nós. E agora Ele nos acolheu e tudo mudou em mim. Quando encontramos o caminho, a verdade, a vida que é Jesus, as nossas vidas têm que mudar. As nossas vidas têm que mudar, porque agora eu posso dizer tudo o que eu sinto. Abba, papai, o teu fardo é leve, o descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve. É o Espírito de adoção confirmando para nós hoje. Ei, escuta aqui. Você tem algum problema de intimidade com o Pai? Ei, você não consegue mais se achegar ao Pai em oração, porque às vezes você tem medo de Deus, pensando que Deus é aquele Deus acusador. Às vezes você não consegue ter a intimidade com o papai porque tem esse bloqueio na sua vida. E às vezes o inimigo tenta colocar isso nos nossos corações também. Mas em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Amém. Queria que você fechasse os seus olhos. Esse momento de oração, nós vamos abrir aqui o altar e você fica à vontade. Porque às vezes nós realmente sentimos nos nossos corações, por causa de situações das nossas vidas, agora eu estou abandonado. Agora eu estou perdido. Eu não tenho um pai que cuida de mim, uma mãe que cuida de mim. E agora, o que eu vou fazer? Às vezes eu quero me relacionar com Deus e eu não consigo. Você se sentiu desprezado, você se sentiu humilhado. Você se sentiu com medo de chegar ao Pai, chegar aos pés do Pai. Mas hoje nós temos essa oportunidade de chegar aos pés do Pai. Aos pés de Jesus, o milagre acontece. E todo sentimento de abandono vai embora, porque Ele fala, eu quero cuidar de vocês. Porque Deus fala, o Espírito vem e testifica, vocês são filhos de Deus. Se você se sentiu algum dia na sua vida, ou sente no seu coração, que você um dia foi desprezado, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. E vamos buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, declarando que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, papai, porque sem merecermos, a sua graça nos alcançou, Deus. Somos pecadores, Senhor. Não merecemos nada. Mas o Senhor nos amou primeiro. Mas o Senhor, Pai, nos mostra que o caminho para nos achegarmos até a Ti, papai, é através de Jesus. Não tem outro caminho, Senhor. Não tem outro lugar, não tem outra estratégia. A nossa única maneira de achegarmos até o Pai é através de Jesus. Por isso nos perdoa, Senhor, se muitas das vezes questionamos a Ti, se muitas vezes falamos que o Senhor não está cuidando de nós, mas o Senhor sempre cuida de nós. Mesmo no silêncio, o Senhor está cuidando de nós. Mesmo na demora, o Senhor está cuidando de nós. Porque o Senhor é um Deus que não abandona. Porque o Senhor é um Deus que cuida de todos e nos chama de filhos. É por isso que nós estamos aqui, Pai, nessa conferência.